Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais é formada por 77 deputados eleitos em 2018. A bancada do Triângulo Mineiro e região é composta por 6 deputados. Lamentavelmente, no último dia 17 de abril, o deputado estadual por Uberlândia, Luiz Humberto Carneiro, de 68 anos, do PSDB, faleceu de Covid-19. E em casos assim, quem assume o cargo é o primeiro suplente. Com 47.711 votos recebidos, o advogado e ex-deputado estadual entre 2015 e 2019, Arnaldo Silva, de 48 anos, do DEM, retorna à Assembleia Legislativa. Assumiu no dia 27 do mesmo mês. E é com ele que nós conversamos hoje. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Que bom que deu o encontro de agendas aí para a gente receber o senhor. Eu é que agradeço a oportunidade, agradeço a toda a equipe da Band. É um prazer enorme estar aqui. E também cumprimento a todos aqueles que estão nos acompanhando e nos assistindo de casa. Estou à disposição para que a gente possa desenvolver essa entrevista. Participa dessa entrevista o jornalista e apresentador do Brasil Urgente, Kelson Venâncio. Kelson, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, sempre um prazer, Bagnetti. Muitos assuntos, né, para a gente tratar nesse bate-papo aqui com o deputado. Deputado, é evidente que ninguém quer assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa nessa circunstância, né? Nesse caso, a responsabilidade é ainda maior, acredito eu, em substituir um deputado tão atuante, com 6 mandatos e com tanto carisma quanto Luiz Humberto Carneiro. Como é que o senhor encara esse chamamento, esse desafio que foi proposto para o senhor assim tão de repente? Olha, sem dúvida nenhuma que foi uma situação, além de delicada, sensível, de muita tristeza e também que nos chama com uma responsabilidade muito grande. O deputado Luiz Humberto Carneiro, sem dúvida nenhuma, um grande homem público, uma representação muito ativa, não só para Uberlândia, para a nossa região, mas em Minas Gerais. O deputado Luiz Humberto sempre foi um sinônimo de conciliador, um deputado equilibrado, de muito trabalho, sempre buscando levar o nome de Uberlândia de região e trazer aqui para a nossa cidade, para a nossa região, grandes conquistas. Então foi um momento muito difícil, um momento de reflexão, havia aí outros caminhos já sendo planejados, mas a gente tem que entender isso de algumas formas. Primeiro, com uma missão de que quem se coloca à disposição da vida pública, a disputar votos, a bater na porta das pessoas e pedir o apoio, a levar às urnas mais de 47 mil votos, isso traz uma responsabilidade muito grande. E mais do que isso, nós vivíamos ali naquele momento de tristeza, de um sentimento de perda tão grande dessa representação do deputado Luiz Humberto, que nós iríamos perder não só a figura do Luiz Humberto, mas também mais uma vaga de representação aqui de Uberlândia e da nossa região. Então, não assumir ou não dar encaminhamento a essa nova etapa seria, de uma certa forma, virar as costas para Uberlândia e para toda a nossa região. Até porque, né, Kelson, são 6 deputados que representam a nossa região aqui no Triângulo Mineiro. E em outras épocas, o número foi muito maior, né, deputado? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho um respeito muito grande por quem faz vida pública. Eu admiro muito quem se dispõe a disputar o mandato eletivo. Uberlândia sempre foi um exemplo de representatividade. Desde quando cheguei a Uberlândia, em 1993, o que me chamava muita atenção aqui sempre foi essa forma de se articular politicamente. Uberlândia, em 1988, nós tínhamos aqui 5 deputados federais participando da Constituinte, né? Uberlândia já teve senador da República, já teve um governador do estado e não é por acaso, eu falo muito isso, que tantas coisas aconteceram em Uberlândia. A vinda da Universidade Federal, esse grande entroncamento rodoviário. Uberlândia é um dos maiores entroncamentos rodoviários que nós temos no país, isso não foi por acaso. As grandes empresas que se instalaram aqui em Uberlândia também não foi por acaso. Isso foi um fruto de uma construção ao longo de muitos anos de grandes líderes que Uberlândia já teve. Grandes líderes que se colocaram à disposição de fazer um trabalho de representação política para trazer aqui para a nossa cidade grandes conquistas. Então, a perda da representação hoje, ele é um fato. Hoje nós temos um deputado federal e hoje nós temos 3 deputados estaduais. Quando há muitos anos atrás nós tínhamos o dobro
né, muito mais que o dobro dessa representação, nós tínhamos uma representação muito maior, com um eleitorado menor. Então, o que aconteceu? Nós tivemos um crescimento do eleitorado e uma diminuição da nossa representatividade. E isso é muito sério, isso é uma questão que nos traz preocupação, porque a perda da representatividade significa também a perda de um posicionamento da segunda cidade maior do estado nas decisões, em ter voz na Assembleia, em ter voz do Congresso Nacional, para que a gente possa trazer para cá mais conquistas. Na primeira resposta do senhor, quando o Bagnetti perguntou sobre a questão do desafio de substituir Luiz Humberto Carneiro, o senhor disse assim que havia outros caminhos a serem trilhados, mas esse dever te chamou. Bom, para quem não sabe, né, isso foi amplamente divulgado, o senhor teve a indicação para assumir a diretoria da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, inclusive com o aval do senador Rodrigo Pacheco, né? Eu queria saber o seguinte, o que levou o senhor a escolher Belo Horizonte e não Brasília, né? É uma decisão muito difícil, porque pelo menos para a carreira política também, ter uma diretoria da ANTT, indicação do presidente da República e o aval do presidente do Senado também era importante. Como é que foi essa decisão? Olha, sem dúvida nenhuma que é uma decisão difícil, né? Eu recebi o convite para ser indicado a ocupar uma diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e sem dúvida nenhuma um cargo e um trabalho muito importante a ser desenvolvido, até porque toda a minha história, né, curricular voltada para o meio jurídico, para a advocacia na área pública, para toda a dedicação ao longo de anos no estudo do direito público, e uma agência de regulação nada mais é do que colocar em prática todo esse trabalho, toda essa visão. Acompanhei, inclusive, na época, toda a formatação da criação das agências de regulação e de controle no Brasil. Então foi um convite muito importante, um cargo muito importante, recebi com muita alegria e dei encaminhamento em toda a documentação necessária, passei pelo processo de análise dessa documentação e depois, posteriormente, passei inclusive pela sabatina no Senado Federal. Também muito me honrou contar com o apoio e com o aval do presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, pessoa da qual eu tenho uma amizade e uma admiração pelo seu trabalho. Não tenho dúvidas de que o senador Rodrigo Pacheco já está fazendo história em Minas Gerais, no Senado Federal, no Congresso Nacional e terá muito ainda a contribuir para o nosso país e para o nosso estado. Essa decisão levou em consideração principalmente o que eu acabei de falar, a responsabilidade. Quem se dispõe a fazer vida pública, quem coloca o nome à apreciação, isso pesa, isso tem que ser levado em consideração. Eu me vi diante de uma situação em que eu poderia fazer a opção de seguir um caminho pessoal, um caminho que do ponto de vista profissional seria muito importante, seria uma alavancada do ponto de vista de levar o meu trabalho, de levar toda essa experiência ao âmbito nacional, uma agência que tem uma abrangência em todo o território nacional, e por outro lado, resgatar ou permanecer e manter a nossa representação de Uberlândia e da nossa região na Assembleia. Que já é baixa, que a gente acabou de falar. Exatamente. É bom saber, então, que com o deputado Arnaldo a região está duplamente representada, com esse trânsito que ele tem em Brasília, mas vamos falar de Belo Horizonte, viu, deputado? Bom saber que o trânsito é muito bom lá em Brasília. O que eu quero saber do senhor é o seguinte, nós estamos aí há pouco mais de um ano para uma nova eleição, para escolhermos deputados novamente. Quero saber se o senhor vai ter tempo suficiente para o senhor deixar a sua marca nesse mandato que o senhor assume agora. O tempo é algo muito relativo, né? O tempo, às vezes, ele é de acordo com o olhar que a gente dispensa a ele. O tempo, inclusive, é algo que eu tenho muita atenção nessa questão de que o que a gente pode fazer ou não nessa passagem que nós estamos por aqui. E esse retorno para a Assembleia, a motivação maior de fazer com que a gente pudesse não só manter essa representação, também tinha uma ligação com as causas que a gente já tinha iniciado no mandato anterior. E o que eu procurei fazer já nesse retorno foi intensificar muito o trabalho. E nesses 5 meses que se completará agora, ainda nesse mês, nós pudemos fazer um trabalho de mais de um ano, porque foi um resgate.
foi um resgate de um trabalho que já havia sido iniciado e muito bem consolidado nos 4 anos que nós tivemos na Assembleia e, ao mesmo tempo, fazer com que desse continuidade ao trabalho do deputado Luiz Humberto. Então, o que nós procuramos fazer nesse retorno foi 2 momentos. Dar continuidade a um trabalho muito importante, mantendo grande parte da equipe do deputado Luiz Humberto, mantendo os compromissos assumidos do deputado Luiz Humberto, as emendas que tinham sido destinadas. Isso é uma forma de honrar a sua imagem, de honrar o seu trabalho, de honrar os seus compromissos e manter esse trabalho até o final. Isso nós estamos fazendo na Assembleia de Minas. E mais do que isso, além de manter um trabalho, recomeçar um novo trabalho. E recomeçar a partir de onde? De todo o trabalho que foi desenvolvido nos 4 anos anteriores. Retomando a causa de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, retomando a frente parlamentar das Santas Casas de Saúde e dos hospitais filantrópicos, iniciando um trabalho muito importante, que é a questão do diagnóstico precoce do câncer, levar essa possibilidade do diagnóstico precoce aos pequenos municípios, para que a gente possa diminuir a distância e o tempo entre o diagnóstico e o início de tratamento. Então, esses pontos foram fundamentais para que a gente mergulhasse de cabeça e fizesse desses 5 meses aí mais de 1 ano já de trabalho realizado. Bom, e como o Ricardo falou que as eleições, né, as próximas já estão perto, né, e perguntou essa questão do tempo, eu vou ampliar a pergunta para a questão de apoio eleitoral. A gente tem aí um governador que é o Zema, né, que nas próximas eleições ele com certeza vai pleitear aí o segundo mandato. Eu gostaria de saber o seguinte: o senhor é de um partido que está ali na base na independência, ali dentro da Assembleia Legislativa, faz parte do Bloco Independente, né? E aí eu queria saber o seguinte: como é que fica o deputado Arnaldo Silva com relação a apoio nas próximas eleições? Vai realmente apoiar o Zema ou tem outra opção ou ainda não decidiu? Como é que está esse... Até no trato, né? Exatamente. Até as eleições, como é que é a posição do senhor, né? Independentemente dessa postura do partido? Perfeitamente. Essa pergunta ela é muito importante e política nós temos que fazer com posições, né? Adotar posições. Em Uberlândia nós temos aqui um alinhamento muito claro, definido, com o prefeito Odelmo Leão. É o nosso líder, é a pessoa que eu admiro, que eu respeito, que eu aprendo muito, um gestor exemplar, não só para Uberlândia, mas para todo o nosso estado e para o nosso país. Inclusive, o prefeito Odelmo precisa ser melhor aproveitado em relação a toda a política de gestão que é feita aqui em Uberlândia. Então, nós temos esse alinhamento claro com o prefeito Odelmo e vamos seguir juntos, caminhando ao lado do prefeito Odelmo Leão. Na Assembleia, desde o momento que chegamos à Assembleia, por vários motivos, o deputado Luiz Humberto foi líder do governador Zema. Então, nós tínhamos também que respeitar essa posição. Mais do que isso, o governador Zema tem feito um excelente trabalho em Minas Gerais. Nós temos que reconhecer isso, independente de qualquer questão partidária. Nós temos que reconhecer que o governador assumiu o estado numa situação terrível, um estado endividado, um estado com folha de pagamento atrasada, um estado devendo repasses constitucionais para os municípios, coisa que nunca tinha acontecido em Minas Gerais. E o que o governador Zema fez? Colocou tudo isso em dia. Isso não é fácil, isso não é uma tarefa simples. Ele colocou o estado em dia, está fazendo toda uma recuperação não só fiscal, tributária, de finanças, né, de saneamento financeiro, mas está dando passos importantes na organização do estado. Na área de meio ambiente, destravando pautas é importante, fazendo com que essas questões avancem cada vez mais. Na questão do IPSENG, olha aqui na nossa região, aqui em Uberlândia, aqui em toda a nossa região, como que é a questão do IPSENG, o atendimento do IPSENG, como que era antes. Antes as clínicas aqui batiam... O Instituto de Previdência do Estado. Né? Exatamente, para esclarecer, né? O IPSENG é o Instituto de Previdência e de Seguridade que atende por convênio na parte de saúde os servidores do Estado. E nós temos uma regional aqui em Uberlândia. E o IPSENG, na gestão anterior, o que estava acontecendo? Não estava pagando as clínicas, não estava conseguindo honrar os compromissos. As clínicas não queriam se cadastrar, se credenciar. E hoje o que nós temos aqui é o contrário, um atendimento de alta qualidade, nos melhores hospitais, com as melhores clínicas, o pagamento em dia e as clínicas batendo a porta, querendo ampliar o atendimento, ampliar o seu credenciamento.
Então, para responder objetivamente, eu estou na base de apoio do governo Zema, estou votando com o governador Zema, estou apoiando na Assembleia e vou fazer de tudo, né, para que a gente possa ajudá-lo nesse trabalho sério de responsabilidade que ele tem feito. Em relação ao processo eleitoral, isso depende um pouco também de como que vai ser o encaminhamento. Nós temos aqui, como eu disse, esse trabalho conjunto com o prefeito Odelmo Leão, tem sim as questões partidárias, mas o meu sentimento é que a gente possa caminhar ao lado também do governador Zema para dar continuidade nesse belo trabalho que tem sido feito. Governador Zema, que esteve conosco aqui também no Band Entrevista. Deputado, vamos fazer um breve intervalo. Hoje, Band Entrevista, recebendo o deputado estadual Arnaldo Silva Júnior, né, fazendo um bate-papo aqui conosco. Depois do intervalo, vamos falar de questões pontuais, como pandemia e crise energética. Voltamos já. Band Entrevista. Oferecimento. Urca Renault. Conheça o novo Captur Turbo 1.3 com 170 cavalos. Urca Renault, uma nova história Renault começa aqui. Renault Kwid com parcelas de 599 e 3 revisões inclusas. Sandero de 69.740 por 65.200. Isso mesmo, 65.200 com supervalorização do seu usado. É pronta entrega. Mas venha conhecer o novo Captur Turbo de 170 cavalos e fazer um test drive. Você vai se surpreender. Vem pra Renault, vem pra Urca, em Uberlândia e Uberaba. O ARSAT Rastreamento, localização em tempo real, gestão de equipe externa, relatórios para tomada de decisão, atendimento 24 horas, equipe de instalação própria, apoio na recuperação de veículos roubados e muito mais, é isso, Carlos? Isso mesmo, tecnologia é aqui. O ARSAT Rastreamento Profissional, vem pra cá. Hora de falar para você da Lojas VEG, fidelizada Malve, adulto e infantil. E neste mês especial Dia das Crianças, tem oferta especial, Ney Nunes. Tem sim, kit 4 camiseta básica infantil por R$ 99,90. E para o paizão, 3 camiseta básica por R$ 99,90. Lojas VEG, vem pra cá! Hora de falar para você da Top Gear, 2 endereços em Uberaba. Pneus, suspensão, freios, amortecedores, injeção eletrônica, troca de óleo, alinhamento e balanceamento, parte elétrica e motor. E atenção, você motorista de aplicativo, aqui tem descontos especiais, é isso, Matheus? É isso mesmo, pessoal. Pensou em pneus? Vem pra Top Gear. Vem pra cá! Para você que deseja homenagear amigos, familiares, equipe de trabalho, formandos e noivos, ou até mesmo fortalecer a sua marca agradando seus clientes com brindes finos e promocionais. Cobrimos ofertas no atacado. Casa da Homenagem, Avenida Cesar Alvim, 1216. Ei, você que ainda não comprou o Triângulo da Sorte, corre, ainda dá tempo. Pega o celular e baixa o aplicativo. Só no quarto prêmio tem 2 Fiat Argo. Ajude a Pai Brasil comprando o Triângulo da Sorte. Então corre que ainda dá tempo. Só no quarto prêmio, 2 Fiat Argo. Band Entrevista. Oferecimento. Urca Renault. Conheça o novo Captur Turbo 1.3 com 170 cavalos. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o deputado estadual do DEM, o senhor Arnaldo Silva Júnior. Mais uma vez, obrigado, deputado, pela sua presença. Eu me recordo que na posse o senhor fez menção sobre a pandemia, né, um problema latente. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: quais as medidas estão sendo tomadas dentro da Assembleia Legislativa para dar esse suporte aos mineiros? Olha, a Assembleia Legislativa, né, agindo inclusive em conjunto com o governo do Estado, isso foi muito importante, né, deu aí uma atenção enorme a toda essa situação. O governo criou algumas medidas em relação a pelo menos, amenizar esse enfrentamento. A Assembleia foi parceira em relação a isso. Nós criamos um auxílio próprio aqui em Minas Gerais, isso foi muito importante, porque veio inclusive a complementar a questão do auxílio emergencial do governo federal. Algumas outras medidas em termos de questões tributárias, em termos de analisar de uma forma um pouco especial o que está acontecendo nos diversos setores, e tem muito mais a fazer e a Assembleia está fazendo. O setor de eventos, por exemplo, que foi um setor extremamente prejudicado, e a Assembleia está voltando os olhos para isso, para que a gente em breve crie um programa específico para poder, de certa forma também, contribuir para diminuir um pouco o impacto dessa pandemia.
Deputado, o senhor é membro da Comissão de Energias Renováveis e Recursos Hídricos, né, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Bagnetti falou da pandemia, que é o momento que a gente vive, mas a gente não pode esquecer também de outro momento complicado que a gente vive. Todo ano, nessa época do ano, a gente tem um período de seca. Mas o que a gente vê a cada ano é que falta água e sobra fogo, ou seja, os nossos níveis de reservatórios, lagos, rios, represas, bem baixos, e aí sobra queimada. Cada ano que passa a gente vê a questão do meio ambiente, que o senhor também defende muito na Assembleia, sendo uma preocupação cada ano maior. O que o senhor pode falar, inclusive com o depoimento do próprio governador, falando da questão da possibilidade de faltar energia no Estado? Olha, essa questão ela é um tanto quanto muito complexa, né? Daria aqui um programa inteiro para a gente falar só em relação a isso, porque não é um fato isolado. Nós temos que começar a analisar as situações em cadeia, em processos, né? Processos que vão desde a questão de mobilidade urbana, porque a partir do momento que você melhora instrumentos e modais de mobilidade urbana que são ecologicamente melhores, mais saudáveis, que você tira os veículos da rua. Ontem eu estava andando de bicicleta e estava, inclusive, falando sobre isso, né? Se a gente criar aqui uma ciclovia que oportunize, por exemplo, as pessoas trabalharem de bicicleta, isso tem relação com o fato que nós estamos falando. Nós vamos tirar veículos das ruas, nós vamos diminuir a poluição, nós vamos diminuir o impacto ambiental e vamos melhorar a questão da incidência de chuvas. Isso é em cadeia. Nós precisamos preocupar mais com o meio ambiente, não achar que isso é algo a longo prazo, está batendo na nossa porta a todos os dias. O aquecimento está cada vez maior, a falta de água está cada vez maior, os nossos mananciais estão secando, sim. Nós precisamos ter uma consciência coletiva do melhor aproveitamento da água. Nós precisamos, sim, ter uma visão ambiental diferenciada e compartilhada. Isso não quer dizer que vai prejudicar o agronegócio, isso não quer dizer que vai trazer prejuízo a quem produz, longe disso. Mas é cada vez mais nós buscarmos uma produção agrícola de forma sustentável, com proteção do meio ambiente, com proteção dos nossos mananciais, que a gente possa estimular as energias renováveis, a questão da energia fotovoltaica, que Minas Gerais está à frente, está aí num processo de crescimento em relação a isso. Nós não podemos ficar no grau de dependência da questão das nossas fontes hídricas, como nós estamos hoje, e nós precisamos também criar alternativas para que a gente possa ter um consumo, não só um consumo responsável, mas que a gente tenha essas formas compartilhadas para que esse impacto possa minimizar. Como eu disse, aqui é um assunto que nós podemos estender e muito. A questão ambiental é algo que realmente me provoca, me chama a atenção, me dedico ao estudo em relação a isso. Essa questão da mobilidade urbana, desses novos caminhos, cidade inteligente, tudo está linkado. Nós estamos falando aqui de algo que, quando você mexe uma peça no tabuleiro, você vai desencadear uma série de outras coisas. Não dá mais para a gente encarar as cidades hoje como se as cidades fossem para os veículos e não para as pessoas. Nós temos que mudar esse conceito, nós temos que mudar a nossa visão para isso. Nós temos que olhar que os espaços públicos, eles podem ser muito melhor utilizados no aspecto de lazer, de meio ambiente, de confraternização, de prática esportiva e inclusive de utilização para a geração de energia solar em espaços públicos, para manutenção até mesmo dos prédios públicos. Então nós temos grandes alternativas inovadoras, criativas, que nós podemos avançar. Mas ainda falando em crise hídrica, né, talvez a maior estiagem dos últimos 90 anos, como vem sendo amplamente divulgado, que desencadeia aí a crise energética, como mencionou o Kelso nesse pronunciamento do governador Zema. Mas ainda falando da questão do abastecimento, o senhor que acompanha de perto as ações aqui do prefeito Odelmo, né, o complexo Capim Branco garantiu aí abastecimento, água tratada para Uberlândia para os próximos 30 anos. Mas Uberlândia é uma exceção no estado, né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso de Patos de Minas, que Patos de Minas está enfrentando um problema sério de abastecimento e lá é a Copasa do governo do estado que faz o atendimento. Copasa é responsável por, acredito que 80% do estado. Como é que o senhor vê essa relação do estado com o abastecimento, o saneamento básico nessas cidades que vêm enfrentando problema, como esse exemplo de Patos de Minas que eu estou trazendo? Olha, a sua avaliação ela é perfeita. Primeiro, a questão de Uberlândia é o exemplo, né? Gestão, você tem que sair à frente.
você pensa a longo prazo, né? Você pensa, você constrói agora, você executa agora a longo prazo. E Uberlândia sempre saiu à frente em relação a isso. E temos vários exemplos na área de saúde, com as UAIs, que isso foi muito antes de ter o modelo de UBS, por exemplo, ou da questão aí das UPAs, né? Uberlândia já tinha esse trabalho descentralizado de saúde. Mas a questão do Estado, ela é grave, sim. A Copasa hoje, eu vou falar aqui com todas as letras, é uma vergonha. E isso precisa ser encarado. A CEMIG, uma vergonha. E por que uma vergonha? Porque o modelo que foi implementado nessas duas empresas é um modelo capitalista de poder distribuir dividendos. Quando a CEMIG, né, teve o capital aberto, quando a Copasa teve o capital aberto, o que essas empresas se preocupam hoje? Em ter aí uma ação valorizada na Bolsa, em poder distribuir dividendo para cada vez mais atrair investidores, mas os investimentos necessários no setor público, nós não temos. A CEMIG hoje, se uma empresa vai se instalar, não tem energia. Uma cidade como a de Fronteira, que está aqui na divisa com o estado de São Paulo, que é uma cidade turística, a energia da cidade cai. Cai porque lá tem que mudar um transformador, mudar um gerador de energia que tem lá, e faz 20 anos que isso tem que ser alterado. Que eu mesmo já levei esse assunto por várias vezes. E olha como que isso é, né? É cômico se não fosse trágico, né? Fronteira fica ao lado de uma usina hidrelétrica. Né? Isso é só no Brasil, ao lado de uma usina hidrelétrica e cai a energia na cidade. Se uma empresa, uma indústria fosse se instalar lá hoje, não tem condição, porque não tem energia. Eu prefiro ir para a Bahia. Exatamente. Então, assim, o que nós estamos vivendo hoje é que essas duas empresas fundamentais do Estado, tanto a Copasa quanto a CEMIG, elas deixaram de fazer ao longo de anos investimentos fundamentais na questão de captação de água, de melhoria e ampliação desses reservatórios, na questão energética de levar uma base maior ainda e avançar nessa questão. Foi investir na Light, lá no Rio de Janeiro, né? Foi investir na Taesa, lá no Rio de Janeiro. E o que nós ganhamos com isso? Nós, mineiros, nós queremos uma empresa que realmente resolva os nossos problemas. Então, deputado, eu vou te instigar um pouco. O que vocês, políticos, o que o senhor como deputado, não só o senhor, porque uma pessoa só querer mudar não é suficiente, porque a gente sabe que existe uma votação para isso. O que os políticos, né, deputados, senadores, deputados federais, governador, pode fazer para mudar essa situação? A sua pergunta também me encaminha para uma questão que eu não posso deixar de pontuar aqui hoje, né? Nós estamos vivendo um momento muito triste da vida pública. Triste por quê? Porque nós estamos perdendo a capacidade do diálogo, do debate, das ideias. Hoje, essa polarização, vamos dizer assim, ela te joga para um lado ou para outro de acordo com a sua opinião. Quer dizer, eu não posso, às vezes, me posicionar diante de um determinado assunto, porque logo você já é rotulado como sendo do lado A ou do lado B. Nós temos que recuperar a capacidade do bom diálogo, do diálogo produtivo. Não é chutando a porta, batendo a mão na mesa, com gritaria e sem resultado, só para ir para a rede social, que nós vamos resolver problemas. O que a classe política pode fazer? E é a sua pergunta. É o que já vem sendo feito. Os questionamentos, os debates internos, as comissões permanentes da Assembleia, no Congresso Nacional, elas trabalham muito. Dizer que a classe política hoje, ela tem, né, esse rótulo de que não faz nada, né, que está aí só usufruindo de privilégios, nós temos que parar com isso. Nós temos que ter uma participação mais efetiva, o cidadão cobrar mais, acompanhar o trabalho daqueles que ele elege, acompanhar de perto, que hoje isso é muito fácil, pelas redes sociais, pelos veículos de comunicação, cobrar e ter o instrumento de acompanhamento e pressão constante. Isso é óbvio que nós temos que fazer isso e esse caminho também tem sido percorrido. Mas nós temos que parar com o oba-oba. Nós temos que parar com essa coisa do cenário. Né? Isso não nos vai levar a nada. Então a classe política, que está aí muito desgastada, pode sim contribuir, tem contribuído para que isso melhore a cada dia. Deputado, eu costumo falar aqui que a nossa pauta está longe de se esgotar, mas infelizmente nosso tempo se esgotou. Em nome do Grupo Bandeirantes e da Band Triângulo, agradecer a presença do senhor aqui no nosso Band Entrevista. Eu que quero agradecer essa oportunidade, agradecer toda a equipe da Band. É um momento muito importante para que a gente possa aqui externar as nossas opiniões, prestar contas do nosso trabalho
e, às vezes, né, colaborar de alguma forma para o aperfeiçoamento desse debate, das novas ideias e de levar para a Assembleia de Minas mais soluções aí para as nossas demandas. Muito obrigado. Tá certo. Carlos Venâncio, mais uma vez, obrigado pela sua parceria. Eu que agradeço, prazer. Tá certo. O Band Entrevista de hoje, então, conversando com o deputado estadual do DEM, senhor Arnaldo Silva Júnior. Obrigado, já fica o convite para o próximo. E o Band Entrevista fica por aqui. Te aguardo na próxima edição.